Ela, que nós vemos descrito nessa passagem, deveria ser uma mulher muito consumista, né? Muito gastadeira, e para Faraó satisfazer, né, os desejos dela materialmente, eu acredito que não era fácil. Então José está na casa de Potifar, e José, pelo que tudo indica, ele era um moço de boa aparência. E a mulher de Potifar, o texto, ele nos deixa claro que a mulher de Potifar, ela era uma mulher depravada, ela era uma mulher sem escrúpulos, ela era uma mulher que não respeitava o seu marido, né? Ao que tudo indica, não está claro no texto, mas ao que tudo indica, ela já havia praticado o adultério, né? Já havia praticado a traição, e agora ela está de olho em José. Imagine um moço hebreu de boa aparência, não sei se José era baixo, se ele era de meia altura, se ele era alto, eu não sei. Mas a Bíblia nos dá a entender que José era um moço bonito, de boa aparência. E ela cresceu, como nós fizemos aqui no interior, ela cresceu os olhos sobre José. E ela começou a buscar ocasião. Se você ler o texto, se você ler com mais calma, você vai ver que ela buscava ocasião para deitar-se com José. Ela observava, porque o seu esposo, ele vivia muito fora de casa pela sua posição. Ele era o oficial da guarda de Faraó. Então, ele ficava menos em casa, né, mais dos seus afazeres, e menos em casa por causa dos seus ofícios no Egito, né, por ser o guarda pessoal e o chefe da guarda ali de Faraó. Então ela ficava muito sozinha, e José, ele era o mordomo da casa. Ele tomava conta de tudo ali. Então ele que comprava alimento, ele que comprava roupas, às vezes pano para fazer roupa, era ele que tomava conta das finanças de Potifar. Então ele ficava ali no palácio em muitas atividades, ali na casa de Potifar. Cedo, que eu estou com esta mensagem no coração. E eu tenho certeza, irmãos, que há pessoas aqui que precisam ouvir esta mensagem. Esta mensagem, ela está vindo direta do céu, direta de Deus para o nosso coração. A Bíblia diz que ele esquiva-se e ele não quer, né? Ele fala com ela e diz assim: não, o meu Senhor, ele me colocou, olha o versículo de número 9, o meu Senhor, ele me colocou como maior nesta casa, e ele nenhuma coisa me vedou, ou seja, eu tenho acesso a tudo aqui dentro, menos a você, porque você é a esposa do Faraó. Então ele me deu liberdade para dominar toda esta casa. Tudo que tem aqui está nas minhas mãos. Olha o que ele diz: ninguém é maior nesta casa. Então, dentre os empregados, José era o maior. Só que ele diz assim: só que ele não me deu autorização para tocar em você, porque você é a esposa dele. Ó, Deus vai falar conosco. Olha aqui, olha que coisa. Ele diz assim, ó: nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és uma mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Sabe por que o esposo fiel, ele não trai? O esposo crente fiel não trai. Não é só porque ele ama a esposa, é porque primeiro ele pensa em Deus. Quando uma pessoa, um crente, trai, quando ele adultera, ele está primeiro pecando contra Deus.
e depois pecando contra a sua esposa. Aqui a Bíblia diz, você nota no versículo 9, que José, ele não diz assim, como é que eu vou pecar contra o meu Senhor? Ele não fala isso primeiro. Ele fala pecar contra Deus. Então ele diz, como eu pecaria contra Deus? Só que aí o que aconteceu? Versículo 10. E aconteceu que falando ela cada dia a José. Olha a artimanha dessa endemoniada esposa de Potifar. Todo dia, irmão. Olha o que o texto diz. Falando ela cada dia. Todo dia ela tinha uma oportunidade de falar com José. Desde o fim. Todo dia. E não lhe dando ouvidos, porque José não dava ouvidos. Certo dia, versículo 11, certo dia, ele veio à casa para fazer o serviço e nenhum dos da casa estava ali. Então ela entendeu, é agora. É como uma cascavel pronta para dar o bote. E me perdoe a expressão. Tem mulher que é pior que a cascavel. Pior. Ela encontra o momento certo para dar o seu bote. Olha o que o texto diz. Sucedeu, aí, no versículo 12. E ela pegou, e aí ele não quis, como todo dia fazia. E ela pegou-lhe pela sua veste, dizendo: deita comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Irmão, olha a santidade de José. Ela agarrou ele, irmão. Ela deu um bote nele para ele deitar com ela. Porém, a Bíblia diz que ele morreu. Ele deixou a sua veste. O pecado, ele dá botes. Temos que tomar muito cuidado, gente. O pecado, ele dá botes. E ele sabe, né, o momento certo para dar o bote. E eu vou dizer um negócio aqui para você. Sabe por que José venceu a mulher de Potifar aqui? Sabe por quê? Alguém sabe? Porque ele morreu. Porque ele morreu. Ele tinha tanto temor de Deus, e ele talvez pense, a Bíblia não diz, talvez ele pense assim: se eu não correr, o pecado vai me enlaçar e eu vou cair. Por isso que a Bíblia diz: fuja de toda aparência do mal. Porque o pecado, a Bíblia diz em Hebreus, que o pecado, ele está tão perto de nós, tão perto de nós, que se nós não vigiarmos, ele dá um bote e nós caímos. Aí a inescrupulosa, ela vê que não tem êxito. O que ela faz? José deixa, ela pega a veste, o manto de José, e ela, no versículo 14, ela chama os homens da casa, porque você pode ver que não tinha nenhum ali quando ela fez isso. Ela chama os outros empregados e ela inventa uma mentira contra José. Ela inventa uma mentira. E ela diz assim: ó, ele veio e me agarrou. Olha que mulher endemoniada. Ele veio e queria me forçar, porém eu gritei e ele fugiu, e eu segurei a roupa dele para provar que foi ele. Olha que coisa. Aí Potifar chega, todo mundo conhece a história. Ele chega, ele ouve a história e ele acredita nela. E o versículo 20 diz assim:
ó, e o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Então José foi preso por uma coisa que ele não cometeu. E aqui eu vou fazer uma aplicação e vou encerrar para chamar a ceia. José pagou um alto preço. Ficou preso algum tempo. Depois ele interpreta os sonhos ali do padeiro e do copeiro. O padeiro é enforcado. O copeiro volta para o palácio. E José fala para ele: quando você estiver lá, lembra de mim. A Bíblia diz que passou mais 2 anos. E ele não lembrou. Depois de 2 anos, ele lembrou de José. E aí ele fala até Faraó e José sai do cárcere. Mas eu vou fazer a aplicação aqui para você. José sofreu injustamente para não ceder ao pecado. Sabe por que José fez isso? Porque o preço que o pecado cobra é mais caro. Diz uma história do grande evangelista Billy Graham, que quando Billy Graham chegava numa cidade para fazer uma cruzada, ele tinha uma equipe, ele muitas vezes, porque eles têm um acordo. Se você quiser pesquisar no Google, fala assim, tem um nome, mas eu não me lembro, coloca assim, acordo da equipe de Billy Graham. Então tem várias cláusulas. Então a equipe dele tinha que cumprir tudo que está ali. E uma das cláusulas era a seguinte: nenhum homem da equipe pode ficar sozinho com uma mulher que não seja sua esposa. Essa é uma das cláusulas. Muitas vezes, morre papai, ele chegava e a equipe alugava todos os quartos do hotel. Todos. E aí colocava a equipe e os outros ficavam vazios, para não correr o risco de uma mulher bater na porta do quarto dele à noite, intencionalmente ou por engano. Ele alugava todos os quartos. E uma certa vez, e outra exigência, era que nem o quarto podia ter aparelho de televisão, nem o quarto que a equipe dele estava. E uma certa vez ele entra, a equipe aluga o hotel, o quarto, ele chega e vê a televisão. Ele quebrou toda a televisão, porque o hotel não permitiu tirar. Quando ele saiu para fazer o teu nome lá, check-in, né? Não sei o que é o nome lá, que você vai sair, você pagar o que você gastou, né? O dia da viagem que a gente foi, eu cheguei lá, tinha água com gás, eu fui tomando essas águas, você deve estar tudo. Pobre, meu irmão. Pobre vai desses lugares, nunca foi. Aí eu fui sair lá, de comprar tudo a água. Sendo um galão de água lá fora, era R$11,20 mineral. Eu não sabia, né? Mas eu fiquei sabendo que eu preciso comprar da outra. E ele quebrou toda a televisão. Quando ele foi fazer o cheque luxo, o seu nome falar, ele pagou a televisão que ele quebrou, com o nome de Deus. E aí perguntaram para ele assim: por que você quebrou e pagou? Ele falou assim: porque o pecado cobra mais caro. Vamos ser forte demais. O pecado cobra mais caro. A Bíblia diz que Moisés preferiu sofrer a experimentar os prazeres do Egito. Então, essa deve ser, eu encerro por aqui, vou até fechar a Bíblia. Essa deve ser a nossa atitude. Mesmo que sofremos, não vamos nos render ao pecado, porque o pecado cobra mais caro. O pecado é prazeroso. Os irmãos que estão aqui na igreja há bastante tempo, lembra daquele livro? Eu acho que é com o seu Pires, diz assim: o pecado não dói. Alguém lembra assim? O pecado não dói. E não dói mesmo. Na verdade, ele é prazeroso.
O pecado é prazeroso. Só que a consequência do pecado é terrível. Então não vale a pena. Vamos ficar com a palavra de Deus, a santidade que Deus incute em nós, e que Deus nos guarde de todo o pecado. Amém?